pessoa que realizar uma conduta, então, tratando do delito do artigo 122, instigação ao suicídio, né, ou auxílio na automutilação, o sujeito que praticar uma conduta tendente a inibir que alguém pratique o suicídio ou a automutilação, ele não responderá criminalmente, porque o artigo 146, como foi lido agora, ele autoriza esta ação. Tá bem? Entenderam? Posso ir adiante, então? Bom, aqui não vou falar. Se vocês Professor, não... Oi. Só para exemplificar, então, seria aquela situação em que o sujeito tenta se matar e o outro vai lá e impede ele de se matar, é isso? Isso aí. Aí, se ele lesionar a pessoa, por exemplo, que está tentando o suicídio ou automutilação, ele não responderá criminalmente. Perfeito. Tá. A pena que a gente passou é de 6 meses a 2 anos. Esse crime aqui é formal, pessoal. Onde induziu alguém ou instigou alguém, o crime se consuma. Então, não tem que ter lesão, como tinha no artigo anterior, 122, exigia a morte ou lesão grave. Agora, não. Agora, induziu alguém, o sujeito inicia a ação para consumado o delito. Não precisa nenhum resultado. Vocês já devem ter ouvido falar daquela ação chamada Baleia Azul, né, na internet. Então, o que a doutrina fala sobre isso, a jurisprudência? Que foi incluído, então, esse automutilação aqui, em virtude do trote da baleia azul. Né? É um jogo mórbido, que tem diversas fases, são inúmeras fases e pode chegar até o suicídio. Então, em virtude disso, as pessoas acabavam inicialmente ficando mutiladas, aí foi inserida no artigo 122, além do suicídio, a instigação à automutilação. Bom, os parágrafos 1º e 2º, como nós veremos agora, são diferentes. Esses são crimes materiais. Eles exigem morte ou automutilação da vítima ou lesão. Né? Tem que haver lesão ou automutilação. Nós vamos ver agora aqui no próximo... Aqui, ó. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. O que é lesão grave ou gravíssima? Alguém pode ler para mim o caput do artigo 129 e o parágrafo 1º? Posso ler 140, qual que é? 129, né? Isso. Caput e depois parágrafo 1º. Vamos lá. Caput do 129 é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal. Parágrafo 1º. Primeiro, lesão corporal de natureza grave. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Perigo de vida. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Constitui lesão corporal de natureza grave. Tá. E o parágrafo 2º, por favor. Parágrafo 2º. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Ok, olha só, pessoal. Então, se o sujeito o João instiga o Pedro ao suicídio ou à automutilação, a vítima, ela não responde. Isso eu acho que vocês já sabem, né? Quem tentou se suicidar ou se automutilar, ou inclusive resultou lesionado, como é o caso aqui do parágrafo 1º, ele não responde por nada. Não existe crime de autolesão. A não ser que sejam os outros crimes que nós veremos depois. Se o João instiga o Pedro
ao suicídio ou automutilação, e resulta, no Pedro, na lesão grave ou gravíssima, tem que ser o rol do artigo 129, parágrafo 1º e 2º. Não é lesão leve. Não pode ser lesão leve. Tem que ser lesão grave ou gravíssima, conforme está escrito no 129, parágrafo 1º e 2º. Aí, nesses casos, a pena vai aumentar para 1 a 3 anos. Então, vamos voltar. Tem um erro aqui nesse slide. Ó. A lesão, aqui tem que escrever, quem está acompanhando, é leve. Está errado. Tem que ser grave ou gravíssima. Não basta lesão leve. Então, se for lesão leve do caput, não vai aumentar a pena. Se for lesão grave ou gravíssima, passa desses 6 meses das 2 anos para 1 a 3 anos, conforme nós vimos agora. Conseguiram entender esse raciocínio? Sim? Alguém está pedindo para entrar. Ficaram com dúvida, pessoal? Preciso saber disso para mim ir adiante. Então, vou adiante. Se não verem o slide, eu tive que minimizar ele, agora entrei de novo, porque alguém pediu para ingressar. De 1 a 3 anos, então, a pena. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte. Então, suicídio se consumou. Instigou, ajudou e se consumou. Ou a instigação à automutilação resulta em morte também. A reclusão passa de 2 a 6 anos. Aumenta, então, a pena. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, ok? Posso ir adiante? Sim. Então, tá, estou indo adiante. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado por motivo egoístico, a pena é duplicada nesse caso aqui, né? Duplicada. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Fútil é um homicídio banal. Alguém discutiu, aí ele instiga essa pessoa que provocou a discussão ao suicídio ou automutilação. Motivo fútil. Torpe e egoístico são motivos que pode ter a ver dinheiro, pode ter a ver herança, disputa de algum bem, por exemplo. São motivos egoísticos ou torpe. São motivos torpe ainda é mais forte, repugnante. Matar o irmão, instigar o irmão a se suicidar por uma herança, por exemplo. E o inciso 2 desse parágrafo 3º, que determina a duplicação da pena, se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, capacidade de resistência. Bom, esse menor aqui, nós vamos ter que ter uma consideração especial. Tem que ser, a doutrina se inclina para isso, de 14 a 18 anos. Vou explicar por quê. Então, se o menor de 14 a 18 anos, ou alguém que tenha capacidade de resistência diminuída, um doente mental, parcialmente, não totalmente doente mental, por exemplo, é instigado ao suicídio, ou a prática da automutilação, ou um menor de 14 a 18 anos, a pena é duplicada. Por que a conclusão que é menor é 14 a 18 anos? Eu vou andar um pouquinho, depois eu retorno. Vamos lá. Olha só o que diz o parágrafo 7º. Se o crime que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Então, a doutrina, em virtude desse parágrafo 7º, se inclina a dizer que esse menor que nós vimos aqui tem que ser de 14 a 18 anos.
não pode ser menor de 14. Se for menor de 14, o que vai ocorrer? Vai ser homicídio. Conseguiram entender o raciocínio? Pode adiante, então. Aqui está o que eu falei, né? Homicídio por autoria, menor de 14 anos. Capacidade de discernimento diminuída, tá ok. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Eu perdi alguns slides aqui, não sei o que houve. Tinha uma doutrina aqui, mas é o que eu estou falando. Então, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Por, então, instigar o suicídio ou automutilação pela internet, por rede social ou transmitida em tempo real, teremos, então, a pena aumentada até o dobro. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual. Então, ainda teremos aqui um aumento de pena se o sujeito é líder, então, né, o agente que pratica a instigação é líder ou coordenador de um grupo ou de rede virtual. Então, aqui é diferente da participação pela execução em rede. O parágrafo 4º diz, realizou as condutas em rede, haverá a pena em dobro. Esse caso aqui não, basta o sujeito ser líder do grupo ou coordenador do grupo, que ele vai responder, né, por este aumento de pena aqui. Claro que aqui eu estou falando que o sujeito tem participação numa instigação virtual, né? Mas não é a mesma. A outra, o sujeito, qualquer pessoa. Essa aqui, qualquer pessoa. E essa aqui, esse aumento aqui é para o líder. Tá bem? Sim. Então, vamos adiante. Parágrafo 6º. Se o crime que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, é o 129, parágrafo 2º, que o colega leu para nós ali, é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo descrito no parágrafo 2º. Então, cuidem bem, a gente não está falando da morte. O parágrafo 1º trata da lesão. Vamos voltar lá para vocês verem. Ó, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão. Se resultar lesão e o sujeito for menor de 14 anos, a vítima, né? Desde que a lesão seja gravíssima, a doutrina também se inclina para grave, e for contra menor de 14, então, ou seja, se instiga um menor de 14 ao suicídio ou à autolesão ou à automutilação, e resulta, segundo o artigo, em lesão gravíssima, e também a doutrina, segundo o NUT, se inclina para grave também, mas o artigo diz gravíssimo. O que vai ser o sujeito que praticou esta instigação contra menor de 14 anos, que resultou em lesão gravíssima e até grave, segundo a doutrina, responderá pelo artigo 129, parágrafo 2º. Então, se for maior de 14, responde lá no parágrafo 1º. Se for menor de 14, responde no 129, parágrafo 2º, porque a pena é maior. Entenderam isso? Ou ficaram em dúvida? Então, vamos adiante.
parágrafo 7, que a gente já viu, então, se do crime que trata o parágrafo 2º, que é instigar ao suicídio ou automutilação e resultar morte, se for contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, um doente mental, por exemplo, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde, então, pelo artigo 121. Pode ser 121 caput, pode ser qualificado, depende da situação. Perguntas? Eu perdi uns slides aqui, tinha alguma doutrina e algumas jurisprudências. Acho que é nesses em brancos aqui, não sei o que houve. Mas é o que eu falei para vocês. Vou acertar ele para colocar de novo no aula. Infanticídio, então, pessoal. O artigo 123 diz assim: matar sob a influência do estado puerperal. Isso aqui que é a questão importante. Influência do estado puerperal. Então, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Isso é um chamado homicídio especial, homicídio privilegiado. É a mãe que mata o filho durante o parto ou logo após. Bom, o que é durante o parto ou logo após? Durante, tá? Claro, né? Logo após. Não tem especificamente um prazo. Vai depender, então, das perícias, vai depender do entendimento do juiz ao julgar. Se tem Deus Habitar, que tem um livro de medicina legal, ela fala em 10 dias. E já tem aí, gente defende que, demonstrando mães em estado puerperal, 2 anos após o parto. Então, não dá para constatar numericamente, matematicamente, qual é o prazo. A gente sabe que é durante ou logo após. Esse é logo após, tem gente que tem, alguns autores que falam em 3 meses, então tem um prazo. O estado puerperal, o que é? É um estado psíquico da mãe em virtude do sofrimento para dar à luz. No momento do parto, sofre muito, e aí ela fica nesse estado psicológico abalado. Isso é o estado puerperal. Então, a mãe no estado puerperal, que matar o filho durante o parto ou logo após, ela não responde por homicídio. Responde por uma pena de 2 a 6 anos, que é o infanticídio. Tudo bem isso? Pergunta para vocês. Me respondam aí. Se a mãe, logo após o parto, em estado puerperal, vai matar o filho, mata o filho, e o enfermeiro do hospital, amigo dela, a pedido ajuda, colabora. Qual seria o crime praticado pelo enfermeiro? Homicídio. Alguém mais? Quer falar? Ninguém mais arrisca? Só teve uma corajosa? Ninguém tem coragem? Quem é que falou aí? Homicídio doloso? Qual é o teu nome? A minha caneta aqui. Qual é o teu nome? É que eu não vejo vocês. Juliana. Obrigado, Juliana, pela participação. Na realidade, não é. É por infanticídio. O artigo 30 do Código Penal, que fala da comunicabilidade dos crimes, ele determina que, nesse caso aqui, o sujeito responda desde que ele tenha auxiliado. Ele não é o autor, ele é o partícipe. Ele tem colaborado, ele não pode ser ele que matou, auxiliado pela mãe. A mãe tem que matar ele auxiliando. Aí nós teremos os dois respondendo por infanticídio. O artigo 30 diz que as circunstâncias do crime não se comunicam, salvo se for elementar.
como o estado puerperal é uma elementar, ela se comunica. E ela se comunicando da autora, que é a mãe, para o partícipe, que é o enfermeiro, nós teremos os dois respondendo pelo infanticídio. Tudo bem? Sim. Bom, algumas aqui doutrinas, tá? Aqui é do Guilherme de Souza Nutti. Inexistindo elemento probatório a demonstrar que, psiquicamente perturbada sua consciência, então, ó, não tem prova que a consciência da mãe estava perturbada. Por efeito do estado puerperal, salvo as condições de miséria, a única prova que tem é que a mãe vivia em condições de miséria. Não se pode, de plano, operar a desclassificação de homicídio para infanticídio, né, pessoal? Não é muito fácil a desclassificação. Eu orientei um TCC que uma aluna pesquisou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não é muito fácil a desclassificar para infanticídio. Outra, se a prova dos autos, inclusive de natureza pericial, atesta que a recorrente matou o filho após o parto, sob a influência do estado puerperal, imperiosa desclassificação de homicídio qualificado para a pronúncia, se levada a julgamento pelo cometimento do crime de infanticídio. Então, aqui é o entendimento que deve ser feita a desclassificação, ser provado. Mas tem mais coisa, vamos adiante. Bom, puerpério, já falei, influência do estado puerperal. Aqui tem outra doutrina do Nutt. No caso, considerando que os fatos... Isso aqui é jurisprudência. No caso, considerando que os fatos não ocorreram logo após o parto, não há como reconhecer a influência do estado puerperal. Então, retomando, alguns autores de medicina legal, Neuza Bittar, 10 dias. Alguns autores de direito penal, 3 meses. E outros defendem que não tem prazo, depende da perícia. Agora, prova pericial, pessoal. Aqui tem uma contradição de tudo que eu falei para vocês sobre a desclassificação lá no TJ. Entendimento majoritário é que é dispensável, né? Que a situação seria corriqueira nos partos. Mas, mesmo assim, segundo a pesquisa, né, que eu vi, a jurisprudência do TJRS se inclina dificilmente a fazer a desclassificação de homicídio para infanticídio. Aqui, jurisprudência. Estado puerperal, prova perícia médica dispensável. Efeito normal de qualquer parto. Então, não é bem assim, pessoal. Tem jurisprudência para esse lado, que dispensa a perícia médica, mas não é bem assim. Aqui tem uma outra jurisprudência. Ó. Mãe que, ao satisfazer suas necessidades fisiológicas em uma fossa, deu à luz uma criança. Isso acontece seguido. Abandonando dentro da mesma. Autoria e materialidade comprovadas. Conduta praticada logo após o parto. Influência do estado puerperal. Desnecessidade de prova pericial. Nesse caso aqui, o juiz aceitou. O desembargador, o ministro do STJ aceitou. Sem prova pericial. Bom, tem uma possibilidade que tem que se comprovar da mãe ser considerada inimputável, se um laudo pericial comprovar que a mãe, segundo o artigo 26 do Código Penal, não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou deportar-se de acordo com esse entendimento. Então, se comprovar que a mãe é inimputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal, que vocês já estudaram, em teoria do delito, ela pode, inclusive, ser, então, absolvida, absolvição imprópria. Pode pegar daí uma medida de segurança. Mas isso não é uma situação, isso é uma situação que, na verdade, eu nunca vi. É improvável. Normalmente vai ser infanticídio ou homicídio. Ré imputável em razão de doença mental, estado puerperal, correta absolvição sumária. Então, nesse caso aqui, eu trouxe uma jurisprudência que a mãe foi considerada inimputável, mas não é a regra, como eu acabei de falar. Bom, então eu falei para vocês ó, do limite temporal.
Logo após o parto, durante o parto é quando está ocorrendo o parto, aqui é tranquilo. Só não pode ser aborto, né, pessoal? Aborto é tirar a vida lá do feto, intrauterino. Tem que ser, então, já quando está acontecendo o parto, já sendo expulso o feto. E logo após o parto, então, não há definição precisa, como eu falei. Uns defendem 10 dias, outros 3 meses, outros mais tempo. Consumação se dá com a morte, ok? A tentativa é possível, né? Se não conseguir tirar a vida da criança. Depois, lembre bem, não pode ser aborto. Tem que ser depois do aborto. Depois que nascer. Ou quando estiver nascendo. Algumas distinções básicas aqui. Aborto. Interrupção da gravidez ocorre antes do início do parto. Homicídio. A mãe não se encontra em estado puerperal. Exposição ou abandono de recém-nascido. Para ocultar desonra, estando ou não em estado puerperal. Bom, se a mãe abandonar o filho para ocultar a desonra dela, isso é um crime também, que nós veremos mais adiante. Tem entendimento doutrinário que ela responderá por esse crime e não pelo infanticídio, mesmo que ela esteja em estado puerperal. Porque, na realidade, no estado puerperal é matar. E a exposição ao abandono do recém-nascido pode até vir a morrer, o que terá um aumento de pena, mas não é diretamente matar. Então, o entendimento é que, se a mãe abandonar o recém-nascido para ocultar uma desonra, aí será esse crime próprio e não infanticídio. Alguma pergunta, pessoal? Foi rapidinho, tá? Vamos pegar um outro slide aqui. Dá mais um tempo ainda. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou de instigação ao suicídio e ao infanticídio? Lembrando que na instigação ao suicídio e automutilação, a pessoa ferida que se automutila ou se tenta suicidar, ela não responde por crime nenhum. Não esqueçam disso. Quem responde é aquele que instiga ou auxilia. E outra coisa, no caso da mutilação, também não tinha ali no slide, não sei porquê, se a intenção for de requerer um seguro de vida, por exemplo, ou para receber alguma indenização, aí não será esse crime, será o crime de, alguém poderia me dizer aí? Alguém arrisca? Se automutilação ou tentativa do suicídio. No caso, automutilação. Tentativa de suicídio, não. Automutilação. For para receber alguma verba, algum dinheiro, alguma indenização, algum seguro. Não é crime de instigação ao suicídio. Qual seria o crime? É estelionato, professor? Estelionato. E aí, o sujeito que se automutila é o autor do crime. Pode até ter alguém em conluio, mas ele é o autor do crime de estelionato. Nós vamos ver que tem modalidades de estelionato, lá tem o caput, tem também outros parágrafos que podem incidir nesta prática. Quando nós chegarmos no estelionato, a gente vai tratar disso. Então, tá bem, isso aí, Leandro. Eu vou pegar um outro slide aqui para a gente falar um pouquinho mais, temos um tempinho. Onde as coisas não estão bem, agora nem o disco rígido não quer funcionar. Bom, se não vai funcionar assim, vai funcionar de outro jeito, então, vou fazer outra coisa.
Deixa eu ver esse outro slide aqui, se não tem a jurisprudência que eu queria mostrar para vocês. Não sei o que outro sumiu. Vamos ver aqui. Também não tem. Vou pegar o próximo slide. Bom, são 21h20, pessoal. Vamos para o TDE, então, da aula passada. Eu nem entro no crime novo. Vou compartilhar aqui. Se bem que não precisa compartilhar. Vamos ver aqui, então. Diz assim, José Pedro, não é este. Esse aqui é o de hoje. Vamos voltar para a aula passada. Alguém tem aí que ler o TDE da aula passada? Não? A da aula passada é de feminicídio, pessoal? Só fiquei na dúvida agora. Ou não? Sim, da jurisprudência do feminicídio. Tá. E alguém achou a jurisprudência? Quer comentar? Não? Então, vamos ver o TDE de hoje. Aí já fica pronto. Não está aqui também. Hoje não está nada dando certo. Eu tinha colocado aqui, não sei o que houve. Tá acima aqui. Vou ter que botar no lugar certo. Depois eu coloco. Ou na aula anterior. Diz assim, ó. José Pedro, com 13 anos, foi convencido por seu irmão, com 22 anos, a se suicidar. A intenção deste irmão era ficar com a herança de José Pedro. Tipifique a ação criminosa. Então, José Pedro, com 13 anos, foi convencido por seu irmão, com 22 anos, a se suicidar. A intenção deste irmão era ficar com a herança de José Pedro. Considerando que houve a morte, suicídio, qual é a tipificação? Vamos ver, me ajudem aí. Vamos lá, vou dar as possibilidades aqui. Parágrafo 2º. O suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte. 2 a 6 anos. Vamos para a próxima. Parágrafo 3º. A pena é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa capacidade de resistência. Parágrafo 7º. Se o crime que trata o parágrafo 2º deste artigo, que é a morte, for contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 desse Código. Qual é a tipificação adequada, então, para o irmão da vítima? Ele matou, ele instigou o seu irmão menor de 14 anos, a 13 anos, a cometer o suicídio, por motivo de herança. Ele cometeu o suicídio. Pelo que vai responder o irmão de 22 anos? Querem tempinho aí para ler aí? Pode ler. Pode. Quer que eu mande vocês para uma sala para vocês discutirem?
Escutam aqui comigo. Qual é a tipificação, segundo o Código Penal? A situação é o irmão, 22 anos, instiga o outro irmão, né, com 13, ao suicídio, à consumação do suicídio. O motivo foi herança. Qual é a tipificação adequada ao irmão de 22 anos? Leandro, Juliana, Stephanie, temos duas Stephanies, João Jorge, podem falar, sem medo. Adriana participa sempre, Caroline, Tayane. Motivo fútil? Tá, mas qual é o delito? É instigação ao suicídio? Leiam Sim. leiam o artigo 122, parágrafo 7º. 122. 122. Deixa eu parar com seu povo. Fala, Stephanie. Seria por homicídio. Homicídio. Então, Lê para nós, parágrafo 7º. se o crime de que se trata o inciso 2º deste artigo é cometido... O parágrafo 2º. Desculpa, é isso aí. O parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 desse Código. Tá. E pode ler para nós, por favor, o parágrafo 2º, lá para entenderem o que é o parágrafo 2º, que é o suicídio resultado morte, né? Mas lê para nós, por favor. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se dá automutilação... Desculpa. Se o suicídio se consuma ou se dá automutilação, resulta morte. Então, resultado morte, foi o exercício que eu passei para vocês. Como foi para menor de 14 anos, diz o parágrafo 7º do artigo 122, que o autor vai ser remetido a responder nos termos do artigo 121. Como foi por herança, nós podemos qualificar esse homicídio ou ele será o caput do 121, homicídio simples? Leiam o artigo 121, parágrafo 2º, inciso ali, eu acho que é o 1. Parágrafo 2º, inciso 1º. Isso. Se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Homicídio qualificado. Isso. Reclusão de 12 a 30 anos. Esse caso é por herança. É um motivo torpe. Então, qual é a tipificação para o irmão da vítima? Homicídio qualificado por motivo torpe, né? Isso aí. O irmão da vítima não vai responder por instigação ao suicídio, lá no parágrafo 2º do artigo 122, e sim por determinação legal do parágrafo 7º do artigo 122, sendo o irmão menor de 14 anos, vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, porque a instigação ao suicídio foi por motivo torpe, pela herança. Então, o homicídio também vai ser. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar a aula. Certo, professor. Eu vou corrigir aqueles slides, eu não sei por que sumiu ali as imagens que eu tinha, e aí eu vou repostá-los. E esse TDE que a gente acabou fazendo agora junto, ele está na aula anterior. Eu coloquei errado, vou colocar na aula de hoje.
Então, se não tem mais nada aí, boa noite a vocês. Semana que vem nós nos encontramos. Qualquer coisa, podem me chamar aí. Vou botar meu WhatsApp aqui, se alguém quiser falar comigo. A gente não pode ter grupo de WhatsApp. A Ubra não quer. Obrigado, Stephanie Pereira. Obrigado, professor. Bom descanso e até a próxima aula. Obrigada, Valeu. boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Valeu. Tá aí meu WhatsApp. Boa se alguém noite, quiser amanhã, falar. professor. Até amanhã, João. Valeu. Se alguém quiser falar comigo, pode chamar no WhatsApp.